Deus abençoe a vida de todos que vão assistir essa live, né? Não é live não? Então apaga. Depois você corta? Depois eu corto. Então depois você corta. Então que Deus abençoe você. Nós estamos aqui no culto da reconstrução, toda quinta-feira às 19h30, aqui na Avenida dos Expedicionários 80, aqui em Campinas, na nossa sede regional. E nós estamos aqui gravando para que você possa receber uma palavra desse culto e ser muito abençoado. Sou o pastor Marcos, trabalho ao lado aqui da pastora Thaís, que é a nossa líder regional aqui de Campinas, né? Na região de Campinas. Aliás, eu estou em Indaiatuba e todas as quintas-feiras, Indaiatuba, Morada do Sol, e todas as quintas-feiras nós estamos aqui fazendo a reunião da reconstrução. E tem um povo animado aqui, um povo que está perseverando aqui, e eu acredito que Deus vai fazer milagres nas nossas vidas, amém? E nós vamos começar aprendendo hoje sobre fé, tudo sobre fé, para você sair daqui hoje, não só hoje, mas nos cultos que nós vamos falando aqui, porque a fé é algo que as pessoas confundem fé com pensamento positivo. Pensamento positivo não tem nada a ver com fé, tá? O povo lá, eles lá fora, eles dizem assim: eu tenho muita fé em Deus. Não, eles não têm fé em Deus, eles têm aquele raciocínio, tipo um raciocínio lógico, né, que é uma lei espiritual, que acaba acontecendo mesmo, tá? Mas a fé, o que significa a fé? Eu, tantos tempos estudando sobre fé, eu entendi que a fé é uma revelação do Espírito Santo ao nosso coração, quando por uma palavra, uma promessa, nós buscamos a Deus. Então você vai entender como vem a fé, você vai entender os inimigos da fé. Eu preciso combater o bom combate da fé, porque a única coisa que agrada a Deus é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Não existe outra coisa, é impossível, irmão. Então, Deus não se agrada com outra coisa a não ser o exercício da fé. Amém? E nós vamos estudar e vamos aprender e vamos colocar em prática, porque nada adianta você aprender e ficar lá parado, amarrado, né, meu irmão? E aonde você fica amarrado? No seu próprio pensamento, tá? Então nós vamos lá para o livro de Romanos. Pega comigo aí, Romanos capítulo 10. Nós vamos aprender sobre fé, o que é a fé, como vem a fé. Em Romanos capítulo 10, a Bíblia diz que a fé, aqui no versículo 17, está escrito assim, ó, como é a fé, como ela vem, tá? Romanos 10, o versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, entendeu? A fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, segundo Romanos capítulo 10, o versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela. Tem uma palavra aí, pela. Quando fala pela, está falando de uma pessoa. Eu preciso ouvir essa pessoa. Então, se essa pessoa falar comigo, eu vou receber a fé. Então, tem pessoas que têm fé. Por exemplo, eu vou demonstrar para você que está assistindo, você que está comigo aqui, que você tem fé no seu patrão. Entendeu? Você acredita que o teu chefe vai te pagar, vai remunerar você, e por isso você coloca uma confiança nele. Então você ouviu o que o teu chefe falou, você acreditou, né? E trabalhou acreditando que no final do mês, ou no início, no dia quinto dia útil, ou no último dia útil, você receberia pelo valor do seu trabalho, pelo tempo que você venceu. Então, você colocou fé no seu chefe, colocou fé no médico, colocou a sua confiança naquilo que você ouviu de alguém. Consegue entender isso? A fé
ela vem por isso, ela vem pelo ouvir. Ouvir de quem? Ouvir do homem. Tem gente que ouve do homem. Por isso que você acredita. Entendeu? Você ouve da ciência, você ouve da psicóloga, do psicólogo, do médico. Mas você, se você quer adquirir a fé de Deus, você vai ter que adquirir a fé das Escrituras. Colocar sua confiança na palavra de Deus. Senão não funciona. Não adianta você estar aqui se você não crê na Bíblia. Jesus disse assim, ó, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Então eu tenho que examinar as Escrituras, porque a Bíblia, presta atenção, a Bíblia não é um livro, irmãos, a Bíblia é um documento. Muitas pessoas têm um testamento aqui, mas não olham para o testamento. Você nunca verá Deus, irmãos. Nós só temos a palavra. Quando Moisés, ele ouviu a voz de uma sarça, ele não viu imagem, ele ouviu a voz, e viu o poder que confirmava a voz. É somente a voz. O Abraão ouviu a voz e creu. O mundo que nós vivemos é um mundo cheio de vozes, cheio como é que você fala, de outdoor espalhado pelas cidades. Aquilo ali é uma voz escrita, entendeu? E a voz de Deus é uma voz escrita, que você precisa ouvir. Então às vezes você está ouvindo o quê? Você está ouvindo tantos problemas, em vez de estar ouvindo a Deus. Por isso que a fé, ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então Deus nos deu a sua palavra. Eu preciso ouvir, entender o que a palavra de Deus está dizendo, o que o testamento está dizendo, e acreditar no testamento. Na velha aliança não tinha a Bíblia completa, então os profetas ouviam de Deus e falavam pela fé, e Deus ia lá confirmava. Se não houvesse confirmação da palavra de Deus, Deus dando testemunho da sua palavra, com sinais e com milagres, o cara não era profeta. Então a fé, ela é o que? Ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da minha fé. Entendeu? Então a fé Deus estabeleceu para a salvação de todas as pessoas. A fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por mim, por nós. Entendeu ou não? Porque senão você vai ouvir outra voz, vai ouvir a voz da luta, vai ouvir a voz da dificuldade. Nós vamos falar sobre isso aqui. E você está ouvindo a voz dos problemas. E quando você deixa a voz dos problemas entrar no teu coração, rouba a tua fé, você desanima. Entendeu ou não? Porque você está vivendo o espírito do problema, mas não o espírito de Deus. Então vamos entender aqui, ó, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então a palavra de Deus é uma pessoa, irmãos. A palavra de Deus é uma pessoa, e eu preciso ouvir dessa pessoa. Conseguiu entender? Por isso que eu preciso de uma intimidade com Deus. E essa pessoa deixou o testamento, para que eu e você acreditasse na palavra de Deus. Então, a partir do momento que você começar a entender a palavra de Deus, e você exercitar a fé naquilo que você acredita da palavra, um milagre vai acontecer na tua vida. Você vai ter que viver aquele milagre. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que viver pela fé, viver daquele entendimento que eu tenho, que eu adquiro quando eu ouço a palavra. O missionário entendeu isso quando ele estava doente, do resfriado que não sarava, pegou o livro No Nome de Jesus e entendeu que Jesus não ia curá-lo, que ele já estava curado. Ele acreditou naquela palavra, veio a fé. Ela vem pelo ouvir. Obrigado, Jesus. Resistiu ao diabo e ficou curado.
Deus foi lá e confirmou a palavra. E Deus está confirmando na vida de todo mundo. E é por isso que o diabo, irmão, ele vai trazer luta para você. Ele vai trazer dificuldade para você ficar olhando para a luta, para você ficar olhando para o problema, para roubar a semente que foi plantada no teu coração. Porque o diabo não quer que você ouve a palavra. Entendeu? Ele quer que você ouve o problema. Ele quer que você fique ouvindo as dificuldades. Nunca aquilo que a palavra de Deus diz. Então o trabalho de Satanás é distorcer o ambiente que você vive, para que você possa olhar com os olhos natural, para que você possa ouvir e não ver Deus na tua vida. Então, a fé, como é que ela vem? Ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então eu preciso de uma comunhão com Deus. Eu preciso ouvir a Deus, não só ouvir a Bíblia, mas ouvir aquilo que a Bíblia diz, a revelação da palavra no teu coração. Entenderam ou não? Sim. Conseguiu entender? Sim. Ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E a fé, eu alcanço ela. A Bíblia diz que a fé não é de todos. A fé, eu preciso alcançar ela. Você alcança a fé. Entendeu? Não adianta, eu vou dar um exemplo para você. Não adianta você saber que pelas feridas de Jesus você foi curado. Você tem a promessa da cura. Mas por que você está doente? Porque você não recebeu a fé para ser curado. E como é que eu recebo a fé para ser curado? Quando eu ouço a palavra. O que eu ouço? Eu ouço o que a Escritura diz. A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Oh, glória a Deus, estou curado. Pela fé, falei pela fé. Mas no meu corpo físico eu estou doente. Então eu preciso fazer dessa palavra uma realidade na minha vida. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar na presença de Deus com a palavra. Deus, o Senhor diz contigo na tua palavra. Eu vou citar as promessas de Deus, nunca o problema. Eu entro crendo que Jesus está vivo, que aquilo que Ele diz é a verdade. Então Ele vai ser o autor. Preste atenção, Ele vai ser o autor. Você não sabe como foi curado, como será, como vai acontecer. Então você vai buscar a Deus. Preste atenção, estou te ensinando o que eu faço. Você vai buscar a Deus. Você vai pedir a Deus a direção, para que Deus te guie como você vai ser curado. Isso aí ninguém sabe. Você vai buscar Ele, você busca a Deus, aí o Espírito de Deus vai lhe ensinar o caminho da cura, está entendendo ou não? Ele vai falar com você, na sua intimidade, você vai receber a fé e vai agir pela fé e Deus vai confirmar. Então ela vem pelo ouvir. E eu preciso estar ouvindo o que as Escrituras dizem. Não, onde eu colocar minha mão eu vou prosperar. Oh, glória a Deus, eu vou prosperar, só que eu não estou prosperando. Então eu preciso receber a fé para prosperar. Então com essa palavra eu entro na presença de Deus, para que o Espírito Santo ilumina o meu coração, me dando uma direção como prosperar. E essa direção ela vem quando você ouve a palavra. Está entendendo ou não? Hein? A fé era individual, é dada a cada um segundo a sua medida. É aquele entendimento que sobe ao seu coração. E eu vou demonstrar isso aqui, que eu estou ensinando, só começando no básico aqui para nós entrarmos. Porque depois nós vamos falar dos inimigos da fé. Porque você vai ter que travar um combate pela fé. Entendeu ou não? Combata o bom combate, senão você vai combater o mau combate e não vai ter resultado. Você vai ficar olhando para a luta, para a dificuldade, ouvindo os problemas, em vez de ouvir o que as Escrituras dizem. Ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. E Jesus deixou, e Deus deixou a palavra dele aqui, ó. Aqui está a palavra dele, ó. Eu preciso ouvir o que está escrito. E quando eu ouço o que está escrito, eu começo a orar para que o que está escrito se materializar na minha vida. E essa materialização tem um caminho, está entendendo ou não?
E esse caminho que a Bíblia chama de fé é aquela revelação do Espírito Santo em você, que Hebreus 11:1 fala de um firme fundamento. O fundamento é uma base, é um alicerce que fica oculto debaixo de uma casa, de um prédio. É um firme fundamento das coisas que eu não vejo. O que eu não vejo? Eu não vejo a cura ainda, mas pela fé eu creio que eu já estou curado. Então eu vou buscar essa cura, essa materialização da promessa de Deus do invisível para o visível. Está me entendendo ou não? Hein? Eu vou buscar em oração. Aí o Espírito Santo vai me guiar. Por isso que eu tenho que ser paciente, para esperar a direção de Deus para me tomar atitude. Mas para eu receber essa direção de Deus, que a Bíblia chama de fé, eu preciso buscar a Deus. Entenderam ou não? Se você não buscar, você vai na fé do homem. Ah, mas eu sei que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. É verdade, mas você nunca vai ser curado. Não, eu sei que aonde eu colocar a minha mão eu vou prosperar. Você sabe, mas você não sabe o caminho que você tem que seguir. O que fazer? Você precisa buscar essa orientação. Vou lhe dar um exemplo claro disso, para você entender como é a fé. Ela vem pelo ouvir. Amém, pessoal? Amém. Então vamos lá para o livro de Efésios, não, de Hebreus, que vai falar sobre a fé. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. E você que está entendendo aí, vai deixando seu comentário aí. Pastor, Deus está falando comigo. E Deus vai falar mesmo, vai te orientar. Pena que o nosso tempo é curto. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Aqui fala da galeria da fé. Tem muita coisa aqui, tá? Mas vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui aquela parte que fala que pela fé caíram os muros. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados 7 vezes. Amém, pessoal? Amém. Então é Hebreus capítulo 11, versículo 30, se eu não me engano. Pela fé caíram o que, igreja? Como é que caiu os muros? Pela fé. Não é isso que está escrito? Depois de quê? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Então vamos entender como caiu o muro de Jericó, porque Jericó era uma cidade intransponível. Entenderam ou não? Sim. As muralhas muito grandes, era impossível alguém entrar. É só um dinamite mesmo para explodir, um terremoto que aconteceu ali, dado por Deus. Então vamos ver como é que caiu as muralhas, para você começar a entender que a fé vem pelo ouvir. Amém, pessoal? Amém. Então vamos lá para o livro de Josué. Vamos lá para o livro de Josué, rapidinho, para o nosso tempo. Josué, o capítulo 5, se eu não me engano, tá? O versículo 13, Josué 5,13. Já encontraram aí? Encontrou já? E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que pôs de pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou a Josué e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O Josué estava ali no pé da muralha, no pé de Jericó. Automaticamente ele estava orando. O Josué tinha uma promessa, por isso que eu falei que a fé vem pela uma promessa. Todo lugar que você colocar a planta do teu pé, eu tenho que te dar. Entendeu? E Jericó era a primeira cidade da terra prometida a ser destruída, a ser conquistada.
intransponível. Eu acredito que Josué estava lá no pé de Jericó orando: Senhor, me dá a direção, o que eu tenho que fazer, qual a tua instrução, Senhor, fala comigo, como é que essas muralhas vão cair, o que eu preciso fazer. Ele deve estar orando: Senhor, aonde eu colocar a planta do meu pé, o Senhor falou, como o Senhor foi com Moisés, ele tinha promessa, o Senhor será comigo, eu não sei o que fazer para conquistar essa cidade. E ele está ali orando, de repente ele olha, vê um homem, que era o próprio Jesus, antes de se encarnar, na figura de um homem, e ele fala para Josué: eu venho agora, nesse momento eu estou vindo como príncipe do exército. E depois ele veio como filho, mas agora ele veio como príncipe, por isso que tem um agora aí, ó. Vamos ler aí, ó, versículo 14, ele disse: não, mas venho agora, nesse momento eu estou me manifestando agora, como o quê? Como príncipe do exército do Senhor, o próprio Filho de Deus, antes da encarnação. Príncipe é filho de um reino. Ele falou: eu venho agora, nesse momento, como príncipe. E ele vai falar para Josué: então José prostrou sobre o seu rosto e o adorou. Se fosse homem, não ia ser adorado. E o adorou, tá? E diz: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército: Senhor, descalça o sapato, tá vendo? Não anda pela tua cabeça, não anda pelo seu sapato, não, descalça as sandálias do pé, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Aí o capítulo 6 diz assim: ora, Jericó estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, preste atenção, tenho dado na tua mão a Jericó, seu rei, seus valentes valorosos. Vós, pois, todo homem de guerra, rodeais a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e o sacerdote tocará buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Ponto final. Recebeu a fé, recebeu a direção. Estava Josué e o Senhor ali. Ele ouviu de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Ele ouviu aquela revelação. Aí ele vai falar para o exército, para a companhia lá deles. Ele chega lá, chamou Josué, versículo 6, então chamou Josué, filho de Nun, sacerdote, e disse: levais a arca do concerto, do jeito que Deus falou. Foi dando a instrução. E o Josué estava crendo que Deus ia confirmar, autor e consumador. Entenderam ou não? Você tem que buscar, você tem que ouvir. Não é aquele pensamento positivo: estou curado. Não, você está doente. Não, estou curado pela fé, mas você não está buscando para ser curado. Deus não vai lhe dar a direção. Você tem que receber aquela inspiração. Se o povo entendesse isso, eles iam para o joelho orar. Deus dá a direção. Deus, o que eu preciso fazer para ser curado? Porque a tua palavra diz que eu já fui curado. Deus vai falar igual falou para ele: pega uma pasta de fio, bota aí. O Moisés estava lá no deserto, andando, caminhando, daqui a pouco chegou num lugar lá que as árvores eram amargas, ele não sabia o que fazer. Ô Senhor, e agora? Pega uma lenha, joga lá, e jogou pela fé. A fé é manifestada no Velho Testamento direto. Tudo que Deus falava ao coração de Moisés dava certo, porque ele ouvia de Deus. Agora, quando ele foi entrar em Ai, ele ouviu quem? Ouviu os espias, ouviu os coaches da vida dele. Está entendendo? Os coaches da vida. Respeito, os coaches funcionam, mas para a cura não funciona, meu filho. Para as coisas espirituais, essa metodologia não funciona. Funciona para o físico. Entendeu? Funciona para o natural. Funciona, é uma bênção. Se você pegar Deus e misturar azul, se eu não me engano, com amarelo, uma coisa assim, amarelo com verde dá azul, se eu não me engano.
Foi testado na ciência. Por isso que a ciência trabalha pela experiência. E chegou a uma conclusão. E todas as vezes que experimentar, vai dar aquilo. Funciona. Mas para as coisas espirituais, Jesus falou assim: ó médico, certamente vocês me dirão esse provérbio: cura-te mesmo. Você precisa entender isso. Você tem a promessa de Deus, você precisa parar para ouvir. Deus, eu estou enfrentando uma, pega a palavra, ela vem pelo ouvir. Você ouve a promessa primeiro. Entenderam ou não? Aí você vai receber uma revelação do Espírito, que o Pedro falou lá para aquele paralítico na Porta Formosa. Presta atenção, fica comigo aqui. A fé que é por ele deu a este, na presença de Deus, uma perfeita saúde. Então você tem que ouvir ele. Pastor Marcos, como é que eu ouço ele? Quando você ouve a palavra, quando você conhece a palavra de Deus, o que o Senhor ajuntou, não separa o homem. Aí você agarra aquela promessa e começa a buscar a Deus, e Deus vai lhe dar uma estratégia. E aquilo que Deus lhe deu estratégia, a Bíblia chama de fé. É um firme fundamento, e o fundamento está oculto, está debaixo desse prédio aqui, ninguém vê, é algo escondido, que vem até você quando você ora, quando você busca Deus. Deus, eu não sei o que fazer, me dá uma direção, e o Espírito Santo vai te dar. Mas para você receber essa fé, você tem que estar na comunhão, você tem que estar buscando a Deus. Senão você fica sem um norte, você está perdido, você não sabe o que fazer. Mas você tem a promessa, e Deus, Ele age sobre a promessa. Você tem que crer naquela promessa, e sobre aquela promessa você entrar numa consagração para receber a direção. Essa direção que a Bíblia chama de fé. Pela fé caíram os muros de Jericó, porque Jesus falou, Deus falou para o Josué. Ele ouviu falar no coração dele, no íntimo dele. Ele estava em oração, está me entendendo ou não? Por isso que o diabo quer que você ora, ele quer que você fique preocupado, tentando ir para um lado, para o outro, tentando resolver teu problema. Você vai para cá, vai para lá e fica preocupado, em vez de você gastar um pouco de tempo ali. Deus, fala comigo, me dá uma direção, Senhor, porque a tua palavra diz, ela é lâmpada, e na hora que Deus abrir teu entendimento, vai vir uma certeza no seu coração. Assim, como você olha para o medo e vem as dúvidas, você recebe o sentimento, porque o medo é o próprio demônio, é o espírito do medo. Aí você já fica assombrado, você sente a pressão. Mas na hora que você ouvir que a fé vir, vai vir uma força espiritual em você, porque é o próprio Deus agindo sobre você. Mas como é que ela vem? Ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? As promessas de Deus. Por isso que o Paulo escreveu em Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança. Porque a fé começa quando você se alegra na boa notícia. Rapaz, onde eu botar minha mão, eu vou prosperar. Rapaz do céu, eu vou crescer. Eu vou ser grande. Eu vou casar de novo. Na velhice eu vou ter filho. Aí você se anima na esperança. Mas depois que você fica animado, você olha assim, não vê nenhuma saída. Aí o diabo, pum, na tua mente, fica triste de novo. É igual o Zacarias, eu falei lá na igreja, Zacarias estava orando por uma coisa que ele não acreditava. Zacarias está lá orando com a esposa dele, com a Isabel. Meu irmão, nós vamos ter um filho, Deus, dá um filho na nossa velhice, Deus, dá um filho. Pediu o impossível, irmão. Começa a orar para o impossível. Aí daqui a pouco o anjo apareceu lá no altar, lá onde ele estava lá. Zacarias, hein? A tua oração foi ouvida, a tua mulher vai ter um filho. E
ser grande, vai levantar para Deus um povo bem disposto e tal. Deu a promessa para Zacarias. Daqui a pouco Zacarias na frente do anjo, com a incredulidade do inferno, irmão. Como é que vai acontecer esse negócio? Eu sou velho, lascado, minha mulher caída. E o anjo falou: você vai ter alegria, Zacarias. Você vai beijar, meu filho. Vai ter prazer e alegria. Vou curar a sua frigidez. Você vai ter sentimento de novo para tua mulher. E ela para você, os dois velhinhos. E o bicho de ficar feliz, irmão. Se a bananeira dá mais cacho, né? O anjo falou: você vai ficar mudo, cara, você estraga tudo. Você fica olhando para a sua velhice. Assim é nós. Fica olhando para a luta, para a dificuldade. Não tem ninguém aqui, né? Tem vocês, irmão. Tem um remanescente. Tem você que está assistindo aí. É uma simples semente que gera uma árvore grande. Jesus falou: se você tem um entendimento, mas não tem tamanho, fé, irmão. Ela pode ser pequenininha, como um grãozinho de mostarda, vai funcionar do mesmo jeito. É aquela revelação pequenininha, pequenininha. É ela que produz uma grande árvore. Fé não tem tamanho. Fé não se mede, fé é entendimento. E Satanás serve o teu entendimento. Ele quer roubar a palavra de Deus do seu coração. Lucas 9, se não me engano, é 8:12, fala que a semente caiu no espinho. No espinho não, na pedra lá. Deixa eu ver para você aqui, ó, o que Satanás faz com você, ó. Ele rouba do teu coração, da tua mente, a palavra, para que você não se salve crendo. Quando você crê nas promessas e você busca, Deus dá um modo, a maneira. Essa maneira a Bíblia chama de multiforme sabedoria de Deus. Você não sabe a estratégia que Deus vai usar. Isso está escondido, irmãos. É em oração que a gente recebe. Lembra? Os que estão junto do caminho, Lucas 8:12. Não, é 8:12. Estes são os que ouvem. Você ouviu, cheio de fé, ouviu a palavra. Rapaz, quer dizer, vai dar certo. Aqui que o diabo vai fazer, ó. Junto do caminho, os que vão ouvir. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salve crendo. Então ele vai arrumar um jeito de distrair você, de fazer você tirar os olhos da promessa de Deus, de você buscar o cumprimento dela, para você olhar para a luta. Aí você fica olhando, aí você deixa entrar no teu coração, vem a incredulidade, aquele pensamento negativo, aquela visão errada. Você deixa entrar no teu coração, quando você não deveria deixar entrar. Foi isso que Jesus fez com Jairo. Na hora que ele está, Senhor, eu quero que tu vá na minha casa, coloque a tua mão sobre a minha filha, para que ela saia e viva. Jesus, eu vou realizar o pedido. No meio do caminho, a má notícia. Vem a família de Jairo e fala o que para ele? Amada mão, mestre, não tá, você morreu, a tua filha morreu. Ou seja, um acontecimento contrário ao que ele pediu. Ele pediu para Jesus curar, e Jesus falou: eu vou curar. E vem a família de Jairo e diz para o Jairo: Jairo, a tua filha está morta. A Bíblia diz que Jesus antecipa-se a Jairo e fala: não temas, crê somente. Acabou. Lembra do que você pediu, acredita. Aí vai acontecer o que nós acontecemos aqui, que nós cantamos: um Deus que trabalha. Aí vai trabalhar para você. Você tem que acreditar, você tem que tirar os olhos. E ela vem pelo ouvir, e ouvir pela, está entendendo? Pela, demorou para me entender isso. Olha que demorou, hein? Então a fé é uma revelação do Espírito Santo ao teu coração, quando você tem uma palavra, e por aquela palavra você entra na presença de Deus, e o Espírito de Deus vai soprar o entendimento em você. Você vai receber aquele firme fundamento dado por Deus. E Jesus falou para Pedro: essa revelação é uma rocha, é uma pedra, porque não foi o homem,
não foi a carne, não foi o sangue, mas o meu próprio Pai que falou com você, Pedro. E sobre essa revelação eu edifico a minha igreja, e a porta do inferno não prospera, não vai prevalecer. É sobre a revelação do Espírito Santo. Mas para você ter essa revelação, você precisa de consagração, você precisa de tempo em oração, para o Espírito Santo falar. E é isso que o diabo não deixa você fazer. Ele deixa você preocupado, aflito, ansioso, e você, do seu próprio jeito, está querendo resolver os seus problemas, e você não vai conseguir, porque sem fé é impossível, Deus não opera. Mas se você tem essa revelação no seu coração, cabe a você tomar uma decisão, porque Deus sempre confirma a palavra dele. Entendeu ou não? Se você tem e busca, a Bíblia diz: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Por quê? Porque está de acordo com a palavra de Deus. Opa, tem nele o sim, nele o nem. Porque todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele, pela revelação, pelo entendimento dele, entendeu? Por ele. Eu vou por ele, não vou pela cabeça dos outros, eu vou por ele. Ele vai dar a direção. Eu tenho a promessa, então eu vou consultar a cabeça. A cabeça é Cristo. E eu fico vigiando a minha oração, velando na minha oração. Daqui a pouco eu recebo uma direção, e naquela direção você toma uma atitude, e naquela direção Deus vai lá e confirma, autor e consumador. Entendeu ou não? Então a fé é essa substância espiritual que não vem a não ser por ouvir, e ouvir a Cristo, que é a palavra de Deus. Quando você entende as promessas aqui da Escritura, você entra na presença de Deus buscando a direção, e o Espírito Santo guiará você. Foi o que ele fez com Naamã. O Naamã imaginou, pensou na cabeça dele: ele vai sair, vai colocar a mão na minha cabeça, vai orar, vai ser dano. Aí o Naamã, o profeta, né, que ouviu a Deus, falou: manda o general tomar 7 banhos no Rio Jordão. Ele não queria, porque a palavra era o Jordão, a direção era o Jordão, mas ele queria fazer do jeito dele, do jeito que ele pensava. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Aí Deus vai lhe dar uma direção, e aquela direção que ele falar ao teu coração: pastor, como é que eu vou saber? Você vai saber na hora que ele falar, velho. Você sabe quando você está no mercado, ninguém precisa te falar, a tua consciência fala com você. Pastor, eu não sei o que fazer. Então espera um pouquinho, continua, não desiste do seu sonho, não. Entendeu ou não? Fica na palavra, fica crendo. Deus vai dar uma direção, Deus vai falar comigo. Eu estou orando, eu estou crendo, não vai falar. Você fica como o Abacuque lá na torre de vigia. Não, Deus vai dar uma direção, eu não vou desistir. O Senhor vai me dar uma inspiração, e aquela inspiração do Espírito Santo, aquele assopro de Deus no seu espírito. Entendeu o que é a fé? Nada desse pensamento positivo que o povo fica falando. Tem muita fé em Deus, só está quebrando a cabeça. Tem muita fé em Deus. Não tenha nada. Você tem um desejo, uma vontade de ser curado, mas não busca para ser curado, não alcança a fé, porque a fé se alcança, a gente termina. Vamos lá? Se eu não me engano é 1 Pedro, deixa eu ver se é 1 ou 2 Pedro, no capítulo 1. É 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 1, e a gente encerra. Amém, irmãos? Amém. E eu espero que você que está assistindo esse vídeo, que Deus abençoe a tua vida. Você pode aí se inscrever no meu canal aí, e eu creio que Deus vai falar muito no seu coração. Salve esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possível. Vamos ajudar a evangelizar o mundo, a ganhar pessoas para Cristo. Esse é o propósito. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá, dona Santa, vamos lá para a gente terminar. Olha que coisa boa. Simão Pedro, servo e o que, igreja? Servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco o que? Leia aí, meus filhos.
Não deixa tua Bíblia em casa, ela é a sua espada para lutar contra o mal. Vamos lá. Pedro, leia comigo, servo e 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé. Fé se alcança. Quando é que eu alcanço a fé? Quando por uma palavra eu busco a Deus. Pratica isso. E a Bíblia diz: alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Entendeu ou não? Então a fé você alcança. Por isso que ela é um dom. Tem que pedir a Deus essa direção. E é por ela que Deus se agrada. Quando você ouve a Deus, tem que ouvir. Para de ouvir problemas, senão você vai ouvir a voz de Deus. Para de ouvir ansiedade, preocupação. Porque se você ficar ouvindo, você não vai estar nem aqui, você vai desistir. Mas eu não vou desistir, não. Deus vai dar uma direção, não vou botar muita alma aqui. Pode ficar tranquilo, porque eu estou falando pela fé, eu estou buscando para isso acontecer. Deus quer salvar, eu também quero. Não vou desanimar, não. Ele falou aquele que perseverar, ele vai dar uma estratégia, ele vai dar uma direção. Entendeu? E essa direção que fala ao teu coração é fé. E ela vem e ouvir pelo, entendeu? Pela palavra de uma pessoa. A palavra é Cristo, você tem que ouvir Jesus. E para me ouvir Jesus eu tenho que orar. E para me orar eu preciso de um tempo, passar na presença de Deus e buscar. Então se eu tenho a promessa de Deus, eu preciso ouvir a promessa. Não, Deus falou que eu estou curado, mas eu estou doente. Deus falou que Ele veio trazer para mim uma vida abundante, então eu penso numa vida abundante. Determina o teu salário que eu te darei, determina o teu. Vai buscar, meu Deus, o que eu tenho que fazer para ter esse dinheiro? Entendeu? O que eu preciso fazer? Ele vai te ensinar a você fazer alguma coisa, irmão. E aquilo que Ele ensinar pela fé você faz, acredita, usa a tua fé. Para de olhar para o vento, para de olhar para a dificuldade. Entendeu? Para de ficar olhando, mas será que vai dar certo, irmão? Se você tem a palavra, a revelação, confia, acredita, não fica ouvindo o vento, não. A Bíblia diz que em Eclesiastes, acho que é 10:4, quem observa o vento nunca prospera. Sabe o que você está observando? Sabe o que você está observando? O vento. O vento é luta, né, irmão? Aí você fica falando, mas dá uma luta, eu ouço aquela voz, aquele vento, né, mano? No seu ouvido. Vai dar certo, não. Você fica observando o vento, fica observando as lutas, as dificuldades. Você nunca semeia. Você fica olhando para a luta, olhando para a dificuldade. Tem um monte de gente aí tudo desanimado, olhando para a luta, olhando para a dificuldade, olhando para os problemas. Aí você observa o vento, você nunca toma uma atitude. O outro fala, você é feia, você não vai casar com ninguém. Minha mulher estou feia. Aí já chega lá, já ouviu o que ela fala, já olha assim. Aí interessante, você começa a olhar, já vê seu nariz, né? Quando estou casando, meu nariz está torto. É porque eu tenho orelha assim. Aí fico olhando para a orelha, por isso que aquele lá está, se eu tivesse a minha orelha certa. Aí eu acho que a minha orelha está muito assim. Irmão, é com orelha ou sem orelha, irmão? É com o nariz torto, com o nariz reto. Eu vou casar, vou ser feliz. Fico observando o vento. Estou velho, estou lascado da vida. Aí Deus fala, morre meu filho, vou te enterrar. Para de pensar nessas coisas, meu irmão. Essa bananeira não dá mais caixa, não. Vai dar 2 uma vezada só. Dupla honra. Meus filhos, fácil. Meu pai falava rapador, mas fala aí, meu pai está vivo. Rapador é doce, mas demora, não é duro de roer, ruim de mastigar, difícil de engolir o negócio. É verdade. Deus chamou uma mulher velha para ser estéril.
para ser filho, quer dizer, estéril, né? Para dar filho para a velhice. Só doido mesmo que acredita nessas coisas. Por isso que a Bíblia diz: aprove Deus salvar os crentes pela loucura, irmão. Deus trabalha na loucura mesmo. A gente não tem condição nenhuma. Você olha assim, você fala: eu vou comprar sem dinheiro e sem preço, porque Deus é o meu dinheiro. Ele é o ouro para mim. Irmãos, o livro de Jó 22 fala assim: ó, até o Todo-Poderoso te será teu ouro, teu prata escolhida. Irmão, tem uma promessa, eu estou pensando nela toda hora, porque Deus é rico para com todos aqueles que o invocam. Rapaz, meu Deus é rico, cara. Aí o cara fala: eu sou lascado. Você já viu o filho de rico falar que ele está lascado? Então o que você faz se você está lascado? Seu pai é rico, você não invoca ele, você não ora. O celeiro de Deus tem cura, tem prosperidade, né? A Bíblia diz que Elias orou outra vez: o céu deu chuva, o céu dá casamento, o céu dá dinheiro, o céu dá todo o demônio. Mas o povo ficou olhando para a terra, ficou olhando para, não vou nem falar senão eu sou preso, ficou olhando para a economia, ficou olhando para o poder. Eu não vou olhar para isso nada, não. Eu vou olhar para as promessas de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você crê nisso? Eu creio. Crê nisso, irmão? Creio. Então sai daqui, dona Sandra, dá uma arrumadinha, fica bonito no pedaço, tal, corta o cabelo. Vou casar. Ah, meu irmão, varão parece. Não é não? Verdade. Vai lá, tá bonito no pedaço. Espelho meu, tem alguma mulher mais bonita que eu? Se o espelho fala: não, você quebra, está amarrado. Você fala: o diabo, não. É só o diabo. Está usando esse espelho aí. Está gravando. É mesmo, é você mesmo que está aí reclamando da vida. Entendeu? Quebra esse espelho aí. Esse espelho é mentiroso. Está falando contra a palavra de Deus. Vou ensinar, hein? Destruir tudo que é contra a palavra. Você não destrói, mano. Aí fica ouvindo o cão miserento falando na sua cabeça aí. Aí você entra numa depressão, mano. Mas na hora que a Ana se levantou da oração dela, o Eli falou assim: ó, o Deus de Israel conceda o pedido que ele te deu. Meu irmão, a Ana saiu dali feliz, arrumou, ficou bonita, tá? O maridão nasceu lá, o Ismael. Tirou o Ismael não, o Samuel. Tirou a tristeza, amigo. Tira essa tristeza do seu coração, mano. Tira a alegria do Senhor, é a nossa força. Fica alegre com as promessas de Deus. Você vai ter a força de Deus contigo. Amém? Amém. Vamos orar aqui. Deus, eu abençoo a vida de todas essas pessoas, e que essa palavra alcance o coração delas e mude a vida delas para a tua glória. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Pode fechar ali. Que Deus abençoe você, que você seja muito feliz. Pratique os ensinamentos, que você vai ver Deus na tua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Toma posse da tua bênção, tá bom? Eu fico por aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.